Olá, irmãos, sejam bem-vindos à Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Aqui nós estudamos juntos a boa palavra de Deus. Nosso convite é que você inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e compartilhe os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD, Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Vamos orar, vamos falar com Deus ao início da nossa lição. Feche seus olhos. Querido Deus, muito obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Nosso desejo agora é que o Senhor fale aos nossos corações. Desde já, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E nós seguimos estudando o tema Isaías. Utilizamos para isso a revista Compromisso, da editora Convicção. O título da lição de hoje, Desobediência Humana e Juízo Divino. Todos os nossos atos trazem consequências. Isso porque somos responsáveis por cada um deles. Deus há de recompensar a cada uma das nossas ações, porque Ele é galardoador, mas também é justo juiz. Então devemos ser muito cautelosos na maneira como agimos, buscando sempre a vontade de Deus, pois a recompensa por nossos atos se dará na medida de cada uma das nossas ações. A presença do deuteronomismo no profetismo bíblico. Antes de seguir, cabe aqui dizer que o autor da lição, ele segue uma linha de pensamento onde algumas vezes nós o veremos utilizando o termo deuteronomismo ou algum sinônimo. Em linhas gerais, o deuteronomismo é uma linha de interpretação de certos livros da Bíblia, que é de certa forma bem recente, datando da década de 40. Entre as suas proposições principais, defende-se que os livros de Josué, Juízes, Samuel e Reis formam uma espécie de coletânea de tradições que seriam chamadas história deuteronomista, pois haveria entre eles uma grande semelhança com o livro de Deuteronômio. Ainda que existam sim certas semelhanças, esse tipo de pensamento ele traz consigo algumas consequências delicadas, como por exemplo a questão da autoria desses livros, que seria afetada. Então, ainda que essa proposta não esteja de acordo com a teologia clássica, há pontos que podem sim ser observados. E penso que o principal deles para o nosso estudo, com o qual concordamos, é a tese de que a obediência produz bênção e a desobediência tem como consequência o castigo divino. Quando pensamos no contexto do Antigo Testamento, o alcance do castigo em face da desobediência, ele não costumava ficar limitado apenas a quem errou, mas ele tem ainda a considerar uma abrangência mais coletiva. Isaías capítulo 24, versos 1 e 2. Vejam, o Senhor vai arrasar a terra e devastá-la, arruinará sua superfície e espalhará seus habitantes. Será o mesmo para o sacerdote e para o povo, para o senhor e o servo, para a senhora e a serva, para o vendedor e o comprador, para quem toma emprestado e quem empresta, para o devedor e o credor. Esse conceito, então, de solidariedade comunitária, ele está presente, como eu disse, muito claramente aqui no Antigo Testamento, inclusive em textos proféticos, especialmente no profeta Isaías, que vai nos apontar para um juízo iminente e coletivo diante do descompromisso daquele povo com Deus. Irmãos, é importante nós atentarmos que, ainda que este seja um pensamento predominante no Antigo Testamento, ele refere-se à maneira como Deus agia naquele momento em relação ao seu povo. E Deus não é injusto. Cada um tem a sua própria responsabilidade. Vemos isso também no Antigo Testamento, por exemplo, Ezequiel capítulo 18, versos 20 e 21. Aquele que pecar, morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Mas se um ímpio se desviar de todos os pecados que cometeu e obedecer a todos os seus decretos e fizer o que é justo e direito, com certeza viverá, não morrerá. Ainda que nossas ações elas tenham consequências coletivas, como nós estamos vendo, a ênfase bíblica é que cada um é responsável pelos seus próprios atos. Por isso nós devemos ser zelosos
com tudo que fazemos. Há uma responsabilidade que é personalíssima, individual a cada um de nós pelos nossos atos. A mensagem de denúncia contra o pecado. A principal marca dos textos proféticos antes do exílio é a denúncia contra o pecado. Por exemplo, Isaías capítulo 10, versos de 1 a 4. Ai daqueles que fazem leis injustas, que escrevem decretos opressores, para privar os pobres dos seus direitos e da justiça, os oprimidos do meu povo, fazendo das viúvas presa fácil, roubando dos órfãos. Que farão vocês no dia do castigo, quando a destruição vier de um lugar distante? Atrás de quem vocês correrão em busca de ajuda? Onde deixarão as suas riquezas? Nada poderão fazer a não ser encolher-se entre os prisioneiros ou cair entre os mortos. Apesar disso tudo, a ira divina não se desviou. Sua mão continua erguida. Antes de Isaías, Amós e Oséias, como profetas, também já denunciavam o pecado no Reino do Norte. Esses textos de denúncia do pecado são oráculos de julgamento. Eles têm como característica o anúncio de um juízo de Deus contra um indivíduo ou um povo. Sempre há de se ressaltar que a origem desses oráculos está em um erro, em uma falta, em um pecado. Então, esses oráculos trazem uma acusação diante de uma falta constatada e também o anúncio do castigo como consequência. Por exemplo, Isaías capítulo 22, versos de 15 a 18. Na primeira parte desse texto, nós veremos o relato da falta cometida. Diz assim o texto: Assim diz o soberano, o Senhor dos exércitos: vá dizer a esse administrador do palácio de Sebna, que faz aqui e quem lhe deu permissão para abrir aqui um túmulo, que você o está lavrando no alto do monte e talhando na rocha o seu lugar de descanso? E aí, na sequência do texto, vemos o castigo. Veja que o Senhor vai agarrar você e atirá-lo para bem longe, ó homem poderoso. Ele o embrulhará como uma bola e o atirará num vasto campo. Lá você morrerá e lá os seus poderosos carros se tornarão a vergonha da casa do seu Senhor. Alguns pontos comuns nesses oráculos de julgamento são a crítica cultural e social, a expectativa pela vinda do dia do Senhor e a pregação contra a arrogância humana. No caso do texto de Isaías, ele não limita esses oráculos de julgamento apenas a nações estrangeiras, mas ele alcança também Jerusalém, segundo aquela condição que o Reino do Sul se encontrava e, portanto, também seriam atingidos pelos oráculos de julgamento. Mas qual era essa condição que o Reino do Sul se encontrava naquele momento, a ponto de ser alvo da denúncia de Isaías? Isaías capítulo 22, versos de 8 a 11. Judá ficou sem defesas. Naquele dia vocês olharam para as armas do palácio da floresta e viram que a cidade de Davi tinha muitas brechas em seus muros. Vocês armazenaram água no açude inferior. Contaram as casas de Jerusalém e derrubaram algumas para fortalecer os muros. Vocês construíram um reservatório entre dois muros para a água do açude velho, mas não olharam para aquele que fez estas coisas, nem deram atenção àquele que há muito as planejou. A condição do reino que desagradava ao Senhor, a ponto de serem alvo do juízo, era a autossuficiência. Havia uma confiança excessiva nas proteções da cidade, achando que seus muros eram intransponíveis, e assim eles poderiam viver segundo suas próprias vontades, em total descompromisso com o Senhor. Pensava-se que a promessa de um reino de Davi, que seria perpétuo e indestrutível, não seria afetada pela fidelidade do povo. Salmo de número 20, verso 7. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Irmãos, nossa confiança deve estar firmada somente no Senhor. Mesmo Davi, o grande rei, que era vencedor nas batalhas, ele só assim o era porque confiava no Senhor. E a razão de hoje nós não sermos consumidos pelas nossas faltas é o grande amor do Senhor e a sua maravilhosa graça. Lamentações capítulo 3, versos 22 e 23.
Graças ao grande amor do Senhor é que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Devemos então, irmãos, viver humildemente diante do Senhor, deixar de lado nossa arrogância e autossuficiência. Ele age em nosso favor. Tiago, capítulo 4, verso 10. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. A mensagem apocalíptica é presente no texto de Isaías. A literatura apocalíptica ela não é restrita apenas ao livro de Apocalipse. Vemos textos claramente apocalípticos na literatura dos profetas, sobretudo em Daniel, Ezequiel e também em Isaías. Os capítulos de 58 a 66 de Isaías são textos que claramente apontam para o fim de toda a história. Eles vão apresentar o fim das coisas passadas. Por exemplo, Isaías 48, verso 3. Eu predisse há muito as coisas passadas. A minha boca as anunciou e eu as fiz conhecidas. Então, repentinamente agi e elas aconteceram. A introdução das coisas novas, capítulos 58 e 59 de Isaías, falam também da Nova Jerusalém e dos novos céus e nova terra. Por exemplo, Isaías 65, versos de 17 a 19. Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Alegrem-se, porém, e regozijem-se para sempre no que vou criar. Porque vou criar Jerusalém para regozijo, e seu povo para alegria. Por Jerusalém me regozijarei, e em meu povo terei prazer. Nunca mais se ouvirão nela voz de pranto e choro de tristeza. Irmãos, o livro do profeta Isaías, ele é maravilhoso. Ele é de fato um dos livros mais teológicos do Antigo Testamento. Ele nos apresenta uma mensagem de juízo, nos exorta à obediência, mas, sobretudo, nos traz uma mensagem de esperança. Esperança essa que é baseada na certeza de que o Senhor olha com amor e graça para o seu povo. Que o Senhor nos abençoe no estudo da sua palavra. Vamos orar e falar com Deus mais uma vez. Feche seus olhos. Querido Deus, nós te louvamos porque temos a certeza de que o Senhor olha com amor e graça para cada um de nós. Pedimos que o Senhor continue nos guardando, nos guiando em tudo o que fizermos. Abençoa, ó Pai, a família de cada um ao alcance dessa lição. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. E você pode enviar a sua dúvida ou comentário sobre a lição de hoje através do nosso e-mail ou das nossas redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ativar as notificações e compartilhar os nossos vídeos. Também você pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD, Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Muito obrigado por você que nos acompanha aqui na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E não se esqueça, leia, estude, entenda a Bíblia. Jesus Cristo é a única esperança. Esse é o tema da campanha de Missões Nacionais 2021. Em um mundo tão difícil, onde temos visto tantos flagelos, tantas tristezas, o homem precisa perceber que somente em Jesus ele há de encontrar a verdadeira esperança. Atos capítulo 4, verso 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Nossa missão, enquanto cristãos, é fazer com que essa mensagem, a mensagem da Boa Nova, ela chegue aos 4 cantos da nossa nação. Então, seja você um promotor de missões, ore por missões, oferte para missões e, se o Senhor te chamar, vá aos campos missionários. Meu irmão, que Deus te abençoe. Jesus Cristo é a única esperança. Ergue-se um clamor na nação.
a resposta certa que traga a todos esperança e paz. Que só existe em quem é capaz de entender que só Cristo traz vida ao que nele